eu serei. Não me afastarei de ti, mais perto quero estar. E se assim o fizer, feliz eu serei. O Senhor é quem governa e abençoa todo aquele que o obedecer. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Não me deixarei levar pelo conselho dos maus, e se assim o fizer, feliz eu serei. Não me afastarei de ti, mais perto quero estar. E se assim o fizer, feliz eu serei. O Senhor é quem governa e abençoa todo aquele que o obedecer. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Em todo tempo, em todo tempo. Estamos aqui, Espírito vem, reunidos, Espírito vem, em teu nome, Espírito vem nos encontrar, nos tocar, Espírito vem nos curar, Espírito vem libertar, Espírito vem nos transformar. Nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui. Onde tu estás, tudo novo se faz. Glória e paz, plena alegria. Te exaltamos, Espírito vem. Te adoramos, Espírito vem. Glorificamos, Espírito vem. O Pai revelar. Deus Criador, Espírito vem. Jesus Salvador, Espírito vem. O Consolador, Espírito vem. Santo Espírito vem. Nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui.
nos rendemos ante a ti. Tua presença reina aqui, onde tu estás, tudo novo se faz. Glória e paz, plena alegria. Te adoramos, Jesus. Presença reina aqui, onde tu estás, tudo novo se faz. Glória e paz, plena alegria, nos rendemos ante a ti. Tua presença reina aqui, onde tu estás, tudo novo se faz. Glória e paz, plena alegria. Aleluia, Jesus maravilhoso. Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores. Nós te adoramos, Jesus, e bendizemos o Teu santo nome. Eu lembro da Tua palavra que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Senhor, que a gente tenha isso no nosso coração, que a gente tenha isso nos nossos atos, entendendo que o Senhor não muda, Pai. Ajuda-nos a Te conhecer mais, Jesus, a se aproximar mais de Ti. Em Ti a gente encontra descanso, Pai. Nós Te louvamos por isso, Pai. Que a despeito de tudo, nós encontramos descanso em Ti. Nós encontramos descanso em Ti. Aleluia. Pai, quero lhe falar, ansioso está o meu coração, ó Pai. Venho suplicar e me derramar em adoração, pois sei que o controle está em Ti. Posso descansar. Meu caminho entregarei nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor.
aquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus, meu Salvador. Eu quero conversar com você sobre Isaías 43, alguns versos no livro de Isaías 43, mas eu quero ainda tirar um tema desse texto, e o tema que eu quero tirar é os pedidos de Deus. Os pedidos de Deus para o seu povo. Vamos dar uma lida em alguns versos. Eu quero convidar você, antes de lermos, a pedirmos a Deus a unção do Espírito Santo, para que o Senhor nos abençoe, para que Deus nos dê compreensão. Vamos orar? Senhor, abençoa, Pai, essa palavra. A palavra é Tua. E o que nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor esclareça a nossa mente, o nosso coração, abrindo o nosso entendimento para compreendermos a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías 43, verso 16 em diante. Diz assim: assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali, jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Eis que porei um caminho, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Quando a gente lê um texto como esse, que reações nós temos no coração? O que é que passa no coração da gente quando a gente lê um texto como esse? Obviamente, passa aquela alegria de você ler um texto cheio de promessas de Deus. Ainda que as palavras sejam assim um pouco às vezes difíceis da gente compreender, a maneira como é escrito, mas presta atenção no que ele apresenta aqui. Ele fala, por exemplo, em caminho no deserto, vereda nas águas impetuosas, ou seja, ele vai criar caminho onde não tem caminho. Né? O que traz isso para a gente? Não traz uma alegria? Traz alegria de promessas. São as promessas do Senhor, né? Ele faz os carros de guerra, os cavalos, o exército, a força, etc. Ele diz, eu venço os exércitos para vocês, e quando eu venço, o exército está perdido, está destruído, não tem mais, não se levanta mais. Né? Deixem as coisas passadas, não pensem mais nisso. Eu vou fazer um milagre, eu vou fazer uma coisa nova, eu vou fazer com que vocês andem em caminhos novos, não é? Os próprios animais do campo vão me glorificar, etc, etc. Então, o que eu quero mostrar para você é que esses versos que a gente leu, e muitos outros, né, que tem no capítulo 43, um capítulo lindíssimo, eles trazem uma reação assim de muita gratidão, de muita alegria. Agora, eu preciso parar e pensar no que isso significa na minha vida e na sua vida, no sentido de qual deve ser a minha reação à vontade de Deus e em relação àquilo que o Senhor vai mostrar para a gente daqui a pouco. Mas antes da gente ir para o próximo verso, eu tenho visto muita gente que só se apega em promessas.
Ah, não, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus isso, Deus aquilo. Primeira coisa, eu não gosto nem de música, nem de pregação em que a pessoa coloca palavras na boca de Deus. Eu não gosto, eu acho um desrespeito muito grande e eu acho que a gente não tem que ir por esse caminho. A gente vai, você quer dar um versículo que Deus está falando para a pessoa, vai na Bíblia buscar. Mas não fica dizendo, olha, Deus hoje está me dizendo isso, vai fazer aquilo, vai fazer. Cuidado com esse tipo de conversa. Eu acho meio perigoso, tá? Não que eu não creia em palavras de Deus e nem em profecias, não é nesse sentido. É mais no sentido realmente de como a gente tem visto pessoas manipularem as promessas. Tipo assim, como se as promessas fossem para todo mundo, toda hora, qualquer lugar. Calma. Você tem que ler o texto dentro de um contexto. E no contexto de Isaías, você vai perceber que o Senhor ele vem trazendo essas bênçãos, ele vem mostrando essas bênçãos, mas existe um contudo. No verso 22 diz assim, contudo, ele falou, bênção, 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 certo? Aí ele diz, contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. E aqui começa um momento em que Deus vai trazer esse povo a um arrependimento. Olha só o texto, verso 23. Você não me trouxe as ovelhas para os holocaustos, nem me honrou com os seus sacrifícios, não lhe dei trabalho com ofertas de cereais, nem o cansei pedindo incenso. Você não me comprou cana aromática, nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios, mas você me deu trabalho com os seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as transgressões por amor de mim, dos pecados que você cometeu não me lembro, relembre-me o que aconteceu, vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas razões para que você possa se justificar. Verso 27. O seu primeiro pai pecou e os seus guias se revoltaram contra mim. Por isso profanarei os líderes do santuário, entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Percebeu aqui? Olha, Israel, pessoal, meu povo, eu tenho feito isso. Contudo, vocês me cansaram com seus pecados. Olha aqui para mim. Quando Deus fala assim, é porque o que Ele está querendo é que as pessoas acordem. É muito fácil a gente se acostumar com ritmos de vida, ritmos religiosos, ritmos na profissão. É muito fácil a gente ir acostumar com aquilo que a gente faz sempre. E o perigo é quando aquilo que a gente faz não tem mais sentido. Não tem mais significado. Você está entendendo? E aqui é o grande ponto que eu quero trazer para você, para mim, para nós, né? Como um alerta. É Deus alertando a gente. Olha, vocês estão me cansando com o pecado de vocês. Quando ele cita, nesses versos que eu acabei de ler, quando ele vai citando, ele cita holocaustos, né? Sacrifícios, etc. Existiam 5 sacrifícios no livro de Levíticos. Nós não fazemos mais esse sacrifício, pessoal. Por quê? Porque em Cristo tudo se cumpriu. Mas no livro de Levíticos tinham 5 sacrifícios. Holocaustos, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelos pecados e oferta pela culpa. Eram 5 sacrifícios. Aqui no livro de Isaías, no verso 23 ele fala em holocausto. No verso 23 ainda fala de oferta de manjares. Desculpem, no verso 24 ele fala de oferta pacífica, pelos pecados e pela culpa. No verso 23 ele cita incenso e no verso 24 fala em óleo de unção. O que isso significa? Eu quero trazer um pouco o significado. Lá do Antigo Testamento para a gente enxergar como que esse povo estava ofendendo a Deus. Por que Deus falou, vocês estão me cansando? Vocês me cansam com seus pecados. Vocês fazem sacrifícios, vocês fazem isso, fazem aquilo, mas vocês estão me cansando. Por quê? Holocausto era um sacrifício que era feito continuamente. É aquela frase que você conhece que diz, o fogo não se apagará sobre o altar. Então ele estava o tempo todo, era uma dedicação contínua.
O objetivo é mostrar um relacionamento com Deus contínuo, não para, é 24 horas por dia. A oferta de manjares tinha a ver com generosidade, com dádiva, com um coração generoso, de você ir lá fazer alguma coisa e oferecer para Deus. A oferta pacífica tinha a ver com louvor e ação de graças. A oferta pelos pecados, a expiação de pecados. O que é expiação? Com X, né? Expiação de pecados é quando você pede perdão pelos pecados e é redimido, né? Você é perdoado. A oferta pela culpa, também expiação e restituição. Tem a ver também com restituição. O óleo da unção tem a ver com o tabernáculo e tem a ver com os sacerdotes. Quando você vê lá no livro de Êxodo, a fabricação do óleo da unção era para dedicação do tabernáculo e dos sacerdotes. E o incenso era algo que visivelmente e também o cheiro, né, o olfato, as pessoas sentiam aquela adoração a Deus, aquilo que era agradável a Deus. A ideia era essa, fazer o povo se sentir que estava agradando ao Senhor. Então, cada um desses sacrifícios tinha um significado e tinha uma importância. Quando Deus diz, vocês não fizeram isso, vocês não fizeram, não é que eles não faziam porque não tinha o ritmo dentro do templo do sacerdote. Eles não faziam porque eles não tinham o coração naquilo. Sabe aquela coisa? Eu vou hoje fazer um sacrifício ao Senhor. Eu pegava lá um cordeirinho, pagava aqui. Quanto que é isso daí? É tanto, isso aqui. Chegava para o sacerdote. Tá aqui, faz um sacrifício para mim. E ia embora. Significa absolutamente nada. O que Deus queria não era o cordeiro. O que Deus queria não era a oferta de manjares. O que Deus queria não era o sangue, a gordura. O que Deus queria era o coração das pessoas. Todos esses sacrifícios foram cumpridos em Cristo. Então a gente não tem a necessidade de fazer nenhum sacrifício. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a pergunta que fica é, qual é o sentido da minha fé em Deus? Qual é o sentido daquilo que eu faço para Deus? Então, se você está cantando ao Senhor, se você está cantando um louvor a Deus, qual é o sentido disso? Você está cantando porque você gosta da música? Você está cantando porque você acha bacana? Você está na igreja porque você gosta da banda? Ou você... Entende? Quando perde-se o significado, perde-se a bênção de Deus. Deus não aceita mais. Você quer ver uma coisa? Eu vou mostrar para você aqui no livro de Isaías, capítulo 43. Eu peguei apenas 14 tópicos. Apenas 14 tópicos sobre o que é que Deus fez pelo povo. No verso 1, remissão de pecados. E ele disse, eu chamei você pelo seu nome. No verso 2 ele fala em proteção. No verso 3, cuidado e pertencimento. No verso 4, Deus ama o seu povo e o trata como precioso. Ele diz, você é meu precioso. No verso 5, presença e destemor, não fiquem com medo. No verso de número 7 e 21, Deus criou o seu povo para o louvor da sua glória. No verso 10, escolheu o seu povo e os tornou suas testemunhas. No verso 12, anunciou a salvação a eles. No 13, agiu com poder sobre o povo. No 14, mostrou livramento. No 15, ele diz, eu sou o Senhor, o Santo Deus, o Criador e Rei de vocês. No 16 e no 17, Deus fez milagres. No 19, apresenta soluções e novidade de vida. No 25, ele apaga as transgressões e não se lembra mais. Apenas 14 tópicos, li rapidinho para mostrar para você, você lê em casa Isaías capítulo 43. A pergunta agora é a seguinte. Lembra que o tema da nossa mensagem é os pedidos de Deus. A pergunta é a seguinte, o que é que o povo fez para Deus? O que Deus fez para o povo a gente acabou de ver. E o que é que o povo fez para Deus nesse capítulo? Verso 24. Você me deu trabalho com seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Diante de toda aquela bênção, o que é que o povo fez? Cansou a Deus com os seus pecados. Eu tenho visto muita gente falar em Deus, principalmente em tempo de dificuldade, pandemia, morte, doença,
todo mundo parece que vira crente, né? Todo mundo vira cristão, todo mundo fala em Deus, todo mundo, Deus seja louvado, mas a vida não condiz com as palavras. Eu não estou julgando, por favor, o que eu estou é constatando. A Bíblia diz, por exemplo, pelo fruto você conhece uma árvore. Eu não julgo uma árvore e digo, nossa, esta árvore é uma laranjeira e é uma pereira. Não, eu olho o fruto, é laranja, ela é uma laranjeira. É maçã, é uma macieira. Isso não é julgamento, isso é uma constatação. E a gente vê isso acontecendo na história, vê isso acontecendo na sociedade, como que as pessoas falam de Deus, mas não tem Deus dentro delas. E o Senhor diz, vocês estão me cansando, vocês estão me dando trabalho com os seus pecados e com as suas iniquidades. Iniquidade é transgressão. Iniquidade é desobedecer a Deus. Agora, olha aqui. Pecado é uma natureza humana. Todo ser humano peca porque é pecador. Ok? Só que a gente não precisa ser escravo do pecado. O pecado não precisa dominar sobre a minha vida. E como que o pecado deixa de dominar a minha vida? Quando a minha vida é submetida a Cristo. Então, ao invés de me submeter ao pecado, à transgressão, eu me submeto a Cristo. E quando eu me submeto a Cristo, eu vou a Ele arrependido. O que é arrependimento? Arrependimento é quando eu constato que eu estou errado aos olhos de Deus. Não é eu estou errado aos olhos de Deus. Eu me arrependo, eu peço misericórdia, eu confesso, peço misericórdia, peço perdão, Ele perdoa. No verso 25, olha só que lindo, no verso 25 ele diz assim, eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Uau! Deus esquece os pecados que Ele perdoa. Então, por que é que nós vamos ficar pecando contra Deus? Vamos chegar a Deus em confissão de pecados, em arrependimento. Quando eu falei de que tem gente que fala uma coisa e vive outra, é essa dualidade, essa vida que Deus chama. Sabe como é que Deus chama isso? De hipocrisia. Hipocrisia literalmente quer dizer duas faces, duas caras. Então a pessoa tem uma cara em que ela faz tudo o que ela quer, todos os desejos da sua vontade e da sua carne. E tem uma outra cara quando ela chega para Deus. Mas para Deus não tem duas caras, Ele só vê uma, Ele vê o nosso coração. A minha mensagem hoje é o que é que Deus pede de mim? Deus pede de mim relacionamento. Deus pede de mim intimidade com Ele. Deus pede de mim que eu me arrependa dos meus pecados e não faça as coisas na presença de Deus por rituais, mas sim por significado, por sentido profundo da necessidade. Se eu chego para Deus e digo obrigado, eu estou dizendo obrigado ao meu Deus. E eu reconheço que aquilo veio de Deus, aquela bênção veio de Deus, aquele milagre veio de Deus, e que eu não sou dono desse milagre. É isso que a gente tem que aprender, queridos. A vida com Deus não é uma vida simples. Sabe por que ela não é simples? Porque o tempo todo nós somos confrontados com os nossos erros, com os nossos pecados. Por isso que a Bíblia fala para a gente, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E esse verso 25 do capítulo 43 de Isaías, Ele perdoa e esquece os pecados. Vá a Cristo agora. Agora, chega na presença de Deus, peça perdão. Confesse os seus erros, confesse os seus pecados. Pare de colocar a culpa nos outros. Pare de dizer que a culpa é da igreja, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é da mulher, do marido, dos filhos, dos pais, dos avós. Assuma o seu erro, assuma aquilo que é seu, a sua responsabilidade na presença de Deus. E vá ao Senhor, porque Ele diz, eu apago as suas transgressões por amor de mim e dos pecados que você cometeu, não me lembro. Não me lembro. Vamos orar?
Eterno Deus, em nome de Jesus, que essa mensagem, Senhor, ainda que curtinha, ela alcance os corações com o poder do Espírito Santo. Que o Senhor fale, que o Senhor toque nos corações e que o Senhor mude a história de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu quero dizer para você que você sempre será muito bem-vindo na Igreja Trinity. A nossa igreja é um movimento. Nós não somos uma igreja física, nós não vamos a um lugar. A gente liga o computador, liga o celular, liga a televisão, não é? E participa, porque é um movimento. A nossa intenção não é tirar a força de nenhuma outra igreja e nem substituir um culto presencial. A nossa intenção é espalhar a mensagem de Deus. Seja você um agente de bênção, um missionário do Senhor, né? Um missionário virtual. Espalhe essa mensagem. Entre no nosso site. Né? Lá no nosso site você tem algumas informações, tem alguns textos bíblicos, tem lá um monte de oportunidade de você conhecer melhor a gente e não só isso, mas também participar dos nossos cultos e participar dos programas que nós temos junto à nossa plataforma, uma plataforma específica para a igreja. Você é extremamente bem-vindo. Que Deus te abençoe e te guarde.